As trajetórias que cabem em caixinhas não são as que mudam o mundo. A força da nossa carta número 50 está no caldeirão que mais uma vez mistura arte, política, mercado e inspiração. Sim, confesso, sempre tenho medo de ficar misturando demais e ficar longa e dispersa, especialmente para os artistas que são um pouco mais iniciantes nessa construção de carreira burocrática, digamos assim, e que buscam, às vezes, aqui num podcast chamado Se Organiza Artista, utilidade um pouco mais rápida. Mas aqui a gente não trabalha com atalho. Então, lá, se você quiser adiantar, vá para a versão escrita e veja lá no final os links das cartas, das chamadas em abertos. Mas antes, meu caro artista, é preciso atravessar todo um dramalhão, porque a arte, para a gente aqui do SOA, é também pensar em geopolítica. Olá, ouvintes! Eu sou Chayana Furtado, criadora do projeto Se Organiza Artista. Toda semana eu compartilho com vocês uma carta, dessas bem íntimas, feitas de política, raiva, amor, desejo, insônia e geralmente também muita planilha. Sobre o que é viver de arte e tentar seguir vivendo apesar dos nossos vários pesares. Essas newsletters são como um diário narrado. Meu aqui, da produtora criativa que tenta existir com dignidade no meio do caos. E às vezes com alguma leveza também. Aqui eu misturo as minhas experiências pessoais e a loucura deliciosa de viver de arte, enquanto a gente tenta desvendar como criar novos imaginários onde a gente possa também viver para a arte. Aqui a gente confessa o inconfessável. E eu espero que essas cartas funcionem como um espelho, refletindo que desperta em vocês as faíscas da criação. Então, se você está aí tentando não desistir do seu processo, tentando entender qual é o próximo passo, como é que eu faço para não me perder, talvez algumas âncoras aqui podem te ajudar a permitir navegar com um pouco mais de paz e se organizar como tentativa de resistência ao caos. A gente tenta nomear o cansaço para poder, aí sim, continuar. Então, bora se organizar? Hoje é dia 2 de outubro de 2025 e chegamos na nossa cartinha número 50. E o título é As Caixinhas, Trajetórias Fora da Caixinha, o tabuleiro global da arte, na defesa da nossa legitimidade. Como eu disse aqui na abertura, antes da gente chegar na parte útil ou dramática, enfim, não é que antes, assim, não tem exatamente uma ordem cronológica precisa, mas saiba que, como eu sempre afirmo, burocracia é parte do processo e drama também. E hoje a gente vai aqui, o debate é um pouco sobre geopolítica, porque a geopolítica é parte do jogo. Não só do financiamento, mas da tal legitimação interna e externa. É um dos grandes gargalos, eu acho, também para se manter seguindo, sabe? Você nesse universo artístico entender, às vezes, o panorama global que a gente está inserido. Assim, tomei um pouco de fé em mim e eu mantive aqui o fio condutor de trajetórias fora da caixinha e a gente vai seguir misturando lé com cré. E claro que a gente sempre corre o risco de se perder e ficar extensa, enfim, faz parte do jogo. Mas aqui eu vou trazer 3 seres humanos. O Trump, perdão, o Bad Bunny e o Nid Kung. E eu peço também perdão caso eu esteja pronunciando o nome dele incorretamente. Mas são eles, 3 machos completamente diferentes que nos ajudam a pensar nessa edição. Então, bora se desorganizar? Eu começo aqui trazendo nesse, vamos dizer, primeiro bloco, um pouco sobre essas caixinhas e trajetórias, porque eu, sinceramente, eu sou muito apaixonada por biografias, eu acho que eu já falei um pouco disso. Filmes biográficos
E essas trajetórias, né, de como a gente narra as nossas trajetórias pessoais, tanto lá no episódio que eu falei sobre currículo de artista, e quanto também a gente se apropriar da narrativa de si mesma. A minha tese de mestrado foi um pouco sobre isso. Eu quis entender a tradição do uso de biografias no cinema e a representação dessas mulheres como protagonistas, inclusive ali como eram biografias da sua própria vida e história. Na minha investigação, eu perguntava: o cinema pode ser usado como veículo para reduzir o abismo entre o sexismo e a desigualdade de gênero no contexto da América Latina? Então eu tentei mapear os filmes que celebraram mulheres na sociedade brasileira e também quais eram as histórias biográficas de mulheres que ainda não tiveram filmes, só que mereciam. Hoje, seja como for, vamos dizer que é um lindo acaso. Eu trabalho com uma diversidade enorme de artistas, são cantoras, dançarinas, coreógrafas, pessoas do teatro, tenho costureiras, enfim. E elas, tem uma coisa que une, né? São 99% das pessoas que hoje em dia eu trabalho, no caso, são mulheres. E algo que fica cada vez mais claro em toda a consultoria que eu vou prestando, que tem alguma coisa que se repete nas carreiras artísticas, mas também, claro, o que é único da cada trajetória de cada ser humano. E os dois aparecem de maneira ainda mais evidente quando a gente narra isso no contexto das mulheres. Por isso, hoje eu trago matérias sobre homens, porque a gente precisa cruzar esses caminhos, principalmente quando a gente está aqui tentando chegar na geopolítica global. Porque quanto mais perto do processo do bang jump que eu acompanho das minhas artistas, mais eu vejo que a queda no abismo é sempre iminente. Então, há de se estar preparada. Na semana passada, a gente trouxe aqui a pergunta: o que legitima exatamente um artista? E as matérias dessa semana chegaram pela newsletter da Seiva, que é a newsletter que se chama Aurora, que eu deixei também o link na newsletter e eu super recomendo. Eu li 3 matérias ao mesmo tempo, né, assim, no mesmo dia, e meu cérebro fez tchananã. É como se meu cérebro tivesse soltado foguetinhos. A primeira matéria se chama Da Ciência à Arte, o camaronês que assina a curadoria da Bienal de São Paulo. É uma matéria sobre o curador da 36ª Bienal de São Paulo, que está acontecendo agora, e o nome dele é o Bonaventure Nidikung. O seu repertório, ele cruza arte contemporânea global e ciência. Por que ele possui essa formação acadêmica na área de biotecnologia médica e biofísica? E atua como diretor e professor em instituições europeias de arte. E ele fez agora, né, pelo contexto da Bienal em São Paulo, uma entrevista à revista Veja brasileira. E ele falou sobre essa tal mistura de carreiras. E, claro, também sobre a Bienal e os desafios de um trabalho do que é ser um curador, que é outro tema também que eu acho fenomenal. E essa reportagem, que foi a principal aqui, vamos dizer, a primeira que me aguçou a vir escrever essa newsletter da semana. A pergunta do jornalista foi: como fez a transição da carreira científica para a arte? E aí eu pensei, sério, Jesus, Maria, José, entendeu? Tipo, por que, afinal, insistem em colocar trajetórias em caixinhas? Que transição é essa, meu parceiro? Tipo, fala da trajetória, não da transição. Entende aqui a sutileza desse detalhe da minha implicância? Porque, assim, o cara é formado em biotecnologia médica e biofísica. E ainda assim virou o curador da Bienal de São Paulo. Como se fosse uma grande surpresa e precisasse de transição. Como se tivesse alguma coisa super esperada ali. Quase que eu falo, gente, enfim, não vou entrar nesses pormenores, não nesta carta, porque a gente está tentando não ser a louca que fala demais. Mas eu não gosto dessa narrativa, muito menos dessa palavra nesse contexto, assim, por isso a implicância. E a resposta dele foi belíssima e direta, pelo menos o que colocaram na tradução aqui na reportagem.
Abre aspas. Para mim, nunca houve uma ruptura radical entre ciência e arte. Ambas partem de perguntas fundamentais sobre a vida, sobre o corpo, sobre como habitamos o mundo. Se a ciência procura respostas por meio de dados, a arte se abre ao simbólico, ao poético e ao político. Em minha trajetória profissional, são elementos que caminham juntos. Oh, que surpresa! Juntos, juntos! É a mesma trajetória. Bonaventure Nidikung. Tipo, querido jornalista, meu príncipe, que pergunta foi essa? Então, assim, essa ruptura que faz, né, tipo, não é de quem vive a trajetória da arte, que é justamente a gente estar cada dia mais atento ao mundo. Então, imagina o cara que estudou biomédica, entendeu? Tipo, é o microscópio, o cara consegue ver do micro ao macro. Excelência, entendeu? Então, aqui fica o meu pequeno lembrete, que seria sobre as trajetórias que são esperadas nesse mundo corporativo das grandes organizações formais de carreira, não são as mesmas trajetórias que são esperadas e não cumprem as mesmas expectativas das trajetórias artísticas. Então, meu caro artista aqui, valorize a sua trajetória, seja lá a sua formação ou não formação formal, aonde for. Cate os seus micro certificados ao longo dessa vida, costura tudo, mistura, entendeu? E constrói essa narrativa de si. Vamos ao tema 2, que é quando a política invade a arte. A segunda matéria foi sobre o Trump, perdão, ouvintes. O Trump diz que vai impor a tarifa de 100% em filmes feitos fora dos Estados Unidos. O maníaco das tarifas. Ele escreveu que a indústria americana de filmes tem sido roubada por outros países, como se fosse doce de criança. Bela metáfora, Trump. E ainda chamou o governador de Califórnia de fraco e incompetente. Eu quase fiquei perguntando, e aí, Trump, você tá ligado que foi São Cosme e Damião? Enfim. Ele disse que a indústria cinematográfica dos Estados Unidos está morrendo muito rápido e que outras nações estariam atraindo cineastas, o que seria uma ameaça à segurança nacional. Obviamente que o presidente Trump não deu detalhes de como a taxação seria feita. Seria tão bom o mundo, não, por reciprocidade, começar a taxar 100% os filmes americanos que a gente consome. O que vocês acham que teriam mais impacto? Mas veja bem, eu já disse aqui também que um país sem cinema não está no mapa. Reconhecer que o mercado global é disputa política e que a indústria cultural é também questão de segurança nacional. E que por trás do absurdo há algo sério. A importância de ter uma estratégia para a própria indústria cultural e a arte é também pensar, como eu tenho falado aqui, em geopolítica. Na guerrilha cultural com Trump, temos Bad Bunny. Tô feliz, sinceramente, de estar viva no mesmo momento que esse ser humano. Porque, inclusive, aqui fica a curiosidade para quem também não perguntou nada, o Bad Bunny é o primeiro homem a aparecer na capa da Playboy. Ó, que informação útil. Ela é útil, mas eu não vou também entrar nisso agora. Mas pense você comigo. Por que que o Bad Bunny é o primeiro homem a posar na capa da Playboy? Chegamos à terceira matéria. Então, assim, como o Bad Bunny excluiu os Estados Unidos da turnê e acabou como atração principal do Super Bowl. Ele deixou os Estados Unidos de fora da sua última turnê porque ele teve medo de que as autoridades norte-americanas usassem os seus shows para deportar imigrantes latinos. E agora ele só vai voltar nesse tal único show que ele vai fazer em solo americano no palco do Super Bowl, que nada mais é do que o maior palco do mundo. E o medo dele estava certo, porque
hoje, o governo do Trump já anunciou que vai enviar agentes da imigração para fiscalizar o Super Bowl de 2026. Mas aqui, vamos tentar relembrar essa trajetória. As primeiras 9 datas da turnê do Bad Bunny foram reservadas para os residentes de Porto Rico e foram feitas, obviamente, lá em Porto Rico. As demais datas se esgotaram rapidamente entre esses outros fãs espalhados pelo mundo que foram até Porto Rico assistir o show dele. E eu acho lindo quando a resistência usa as armas do opressor para resistir. É o tal, como eu diria, ele fez uma linda reserva de mercado. A geopolítica é muito complicada em relação a Porto Rico com os Estados Unidos, mas o simbolismo desse efeito Bad Bunny realmente é impressionante. Assim, muito já se falou, muito se falará, e eu espero que muito ainda falaremos, entendeu? Porque foi um movimento tão forte que esses shows impulsionaram não só a economia local, numa época que era previsto pouquíssimos turistas, porque é uma época de temporada de furacão. E, assim, estimaram que o impacto foi de 250 milhões de dólares e que vai elevar a previsão do crescimento do PIB de Porto Rico. Então, assim, um PIB, que é o Produto Interno Bruto, alterado pela cultura, não é bonito? Sério, assim, não só cultura, né, meus queridos? É a política cultural, ou a falta de política cultural. A organizadora do Super Bowl, a NFL, também declarou que a escolha para 2026 do Bad Bunny foi extremamente natural. Ele representa a energia global e a vibração cultural que definem a música atual. Ou seja, como já sabíamos, Bad Bunny se afirmou local, latino, estendeu a bandeira de Porto Rico e o mundo teve que se curvar, seja pela sua potência econômica, seja pela sua potência artística, seja porque tudo, na verdade, é praticamente nesse contexto global quase que uma coisa só. Então, assim, ó, beijão, meus queridos. Global é quem ousa ser local até o fim. Há o que o mundo diz e há o que a arte faz. Escape e sobrevivência com muita resistência. As bactérias resistentes aos antibióticos e nós, artistas, também. Então a carta 50 é de fé em ti e pé na tábua, porque essas narrativas, meio reportagens atuais, meio biográficas, dizem que é com close e lupa nas referências que a gente vai escolher a dedo para focar. Os tais Trumps existem, sempre existiram, desde que o mundo é mundo, mas as estratégias de sobrevivência e resistência também. Então fica aí um momento para pensarmos em coletivo. Qual foi o último filme não americano que você viu? Qual foi a última plataforma de streaming não americana que você usou para ouvir música ou ver um filme? Qual foi o último show não americano pelo qual você pagou um ingresso caro, sem reclamar? Ou você também se pega pensando, se não é aquela tal estrela pop americana, eu não vou pagar esse valor no bilhete. Não vale pagar isso para ver esse tal artista. Essas escolhas são parte das narrativas que absorvemos e espalhamos e literalmente financiamos. Então eu te pergunto, você é que se sente que a sua identidade nacional ou regional está sendo roubada? Ou é a que resgata a sua própria identidade local e o mundo escuta, grita e transforma em fenômeno global? Ou você quer ser a que, fazendo arte, misturando com ciência, misturando com qualquer referência que te apetece, mas insiste, seja como for, em alargar todos os espaços para as novas respostas e imaginários? Reconhecer que o mercado global também é disputa política. Local e global estão sempre em tensão na estratégia artística de existência. Com quem bordamos as nossas referências vai nos direcionar para repertório e objetivos e metas. Vocês não acham? Essa semana eu trouxe aqui para a newsletter uma coisa que tem lá no Instagram que eu gosto muito,
que são postagens que a gente chamou da série que é Bilhetes ao Mar. Essa série são palavras que trazem lembranças de rota, bússolas de afeto, são citações, ecos de travessias, fragmentos, sopros que a gente lança no mar para quando, sei lá, você, meu artista, se sentir à deriva, ou só precisar de uma vela erguida. A palavra é resistência e a linguagem é narrativa. Então, às vezes, tudo que a gente precisa é uma palavra barco que nos mova, um leme, um bilhetinho sussurrado no meio do processo. Então, a gente abriu essa sessão pela primeira vez aqui na newsletter e a gente trouxe um abre aspas da Teresa Cook, Leonard de Ram. A Teresa, para quem não a conhece, ela é conhecida como Cook e ela é Cook com K, K-U-K-Y. E ela é poeta, tradutora e professora da Universidade Nacional de Salta, na Argentina. Ela foi cofundadora da Assembleia Permanente de Direitos Humanos em Salta. E ela também é uma ativista em direitos dos movimentos sociais. A citação que eu vou ler em breve foi retirada de um catálogo da Mostra de Cinema Mulheres em Cena, que aconteceu no Rio e em São Paulo, no Brasil, em 2016. Ela fez esse discurso no primeiro Encontro Nacional de Escritoras, que foi realizado em Buenos Aires em 1988 e foi publicado na revista Feminaria, ano 1, também em 1988. Então, vamos a minhas aspas dos nossos bilhetes ao mar de hoje. Ainda não criamos a nossa própria linguagem, salvo exceções, porque ainda somos viajantes nessa jornada em direção a nós mesmas, rumo à nossa identidade que necessariamente passa pela reconquista do nosso corpo que foi confiscado, colonizado, expropriado. Quando tivermos destruído a máquina de guerra que arrancamos na luta, a máquina imperial da linguagem, logo inventaremos uma palavra que não sufoque outras línguas, mas que as libere. Uma palavra que reconheça e valorize a alteridade. Que esse bilhete encontre seu porto e que te lembre que você não está só nessa travessia. Na seção Estudar é Preciso, colocamos 6 links que são das matérias aqui citadas. E eu realmente indico, também deixei na descrição para quem está escutando só na plataforma de áudio. Essa carta é uma casa portátil. E se ela faz sentido para você, eu espero muito que você compartilhe com outros amigos e amigas e amigos que precisam. Ou que pode ser esse sopro de a arte é capaz de virar a sua própria carreira e ser sustentável financeiramente também e psicologicamente também. Eu espero que essas cartas sejam essas faíscas iniciais de uma boa conversa. E se você chegou até aqui, mais uma vez o nosso muito obrigada. Essa carta foi um lembrete de que os artistas precisam se perceber nesse tabuleiro global, sem esquecer de suas raízes locais. Global é quem ousa ser local até o fim. Vamos na insistência teimosa de responder perguntas com novas linguagens. Então, me conta, por que a tua trajetória é fora da caixinha? Esse é o açúcar que movimenta o nosso formigueiro e as nossas formiguinhas. Então, eu me despeço aqui de vocês. Esse foi mais um episódio do Se Organiza Artista. Até semana que vem e até lá, bora se organizar? Um beijo, Chayana.